Senhor Jesus Cristo. Intenções da Santa Missa. Ação de graças pelo êxito da cirurgia de Maria da Paz. Aniversariantes: Rafael Lima, Maria Sueli Rocha, Janete de Oliveira. Súplicas pela cura da saúde de Fabiano Galvão, pela solução dos problemas de uma família, pela conversão de Ana Maria, por uma causa na justiça, pela cura e libertação de uma família, pelo sucesso da cirurgia de Paula, Maria das Graças e Fernanda, pela paz no mundo, pela união de um casal, por uma causa na justiça, por emprego de Pedro Maia, pela aprovação de concurso público. Súplicas pela saúde: Luísa Souza Cirne, Maria do Socorro Barros, Davi e Ivan, Fernanda Paula, Sara Laiene, Giovana Maria Pessoa, doutora Jane Bezerra, Maria das Graças, pela saúde de uma pessoa, Maria de Jesus, Juliana Souza Medeiros, Luciano de Souza Santana, Maria Luciene de Souza, Andréa Souza Medeiros, Paulo Cordeiro, Jória, Miriam, Reginaldo, Elivânia e Elizabeth Ferreira, Maria José Rocha, Maria de Jesus Carvalho, Marlene Lourdes, Maria do Carmo, Isabel da Espanha. Dia de falecimento: 8 dias de Ivonete Vieira. 8 dias de Carlos. Em memória: Sabina Maria de Carvalho, Ruth Jorge e Silva, Aloísio e Terezinha Vasconcelos, Marcílio Belém, Tercila Melo, família Vasconcelos. 8 anos de Josefa Fidelis de Menezes, João Bezerra de Menezes Neto, Ada Ramos de Souza, João Minervino Alves, Léa Nobre. Chamados para participar da Eucaristia, o banquete da vida eterna, acolhamos o alerta que a liturgia nos faz. Não nos é facultado ficarmos indiferentes a quem sofre e vive em condições precárias. Neste Dia Nacional da Bíblia, em pleno ano jubilar, a Palavra de Deus abra nossos olhos para ver a realidade em que vivemos e nossos ouvidos para escutar o clamor dos Lázaros sofredores. De pé, iniciemos a Santa Missa. Cresceu e
transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Bom dia, meus irmãos. Iniciemos esse ato de fé, invocando a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Filhos do Deus que nos congrega nessa manhã, nessa casa, pede de nós transformação interior. Conscientes que somos pecadores, imploremos a misericórdia divina cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria do perdão, cantemos o hino do louvor, o glória. Glória a Deus nas alturas,
aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graça por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai em nós a vossa graça, para que, correndo ao encontro das vossas promessas, mereçamos participar dos bens celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Podemos sentar e com atenção ouçamos o que Deus vai nos falar. Leitura da profecia de Amós. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiro do rebanho e novilho do seu gado, os que cantam ao som das harpas, ou como Davi, dedilhando instrumentos musicais, os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos unguentos, e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro na primeira fila, e o bando dos gozadores serão desfeitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendize minha alma, que louva ao Senhor. Bendize minha alma, que louva
O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Bendize minha alma e louva ao Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, teu Deus reinará para sempre por todos os séculos. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé, diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno: guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Aleluia, 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 aleluia.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico e, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos. Meus prezados irmãos, a liturgia de hoje continua nos colocando diante do profeta Amós. Eu vos disse a semana passada que o profeta Amós é um profeta pequenino, no sentido de que o seu livro não é tão expressivo quanto o do profeta Isaías e Jeremias, mas o profeta Amós, ele é marcante porque ele tem um grande compromisso com a causa social. E no texto de hoje ele está nos mostrando uma situação onde aqueles que tinham as riquezas, que detinham o poder, usufruíam com festas, usufruíam com as melhores coisas desse mundo, gozando os prazeres do mundo, enfim, aproveitando tudo o que o dinheiro pode comprar. No entanto, eles eram insensíveis aos empobrecidos. Eu gosto sempre de frisar que eu raramente uso a palavra pobre, eu uso sempre a expressão empobrecido, porque diz a Sagrada Escritura que pobre sempre tereis na face da terra. No entanto, eu gosto sempre de pensar que a palavra pobre para nós aqui no Brasil, ela é incompreendida, porque nós não temos pobre, nós temos miseráveis. A diferença de pobre para miseráveis é muito grande. Se você pegar qualquer livro de sociologia, você compreenderá que o pobre é aquele que não tem o supérfluo, é aquele que não tem reservas para o amanhã, é aquele que tem as suas necessidades supridas no hoje, no presente. É por isso que os pobres são os preferidos de Deus, porque não tendo riquezas, eles, e nem tendo em quem confiar, porque diz a Sagrada Escritura que triste é o homem que confia em outro homem, então o pobre coloca a sua esperança de Deus. Por isso que os pobres são os preferidos de Deus, não é? Eu vos digo que eu tive muita dificuldade de compreender isso no início de minha vocação. Eu, quando entrei no seminário, eu
vida de homem normal, trabalhando numa grande empresa aqui no Brasil. Era muito bem pago, e a empresa, como eu era promotor de vendas, a empresa exigia que a gente estivesse muito bem vestido, calça com bico, camisa de mangas compridas, né? Bolsa bem trabalhada, aquela coisa toda. E quando eu entrei no seminário, infelizmente, eram as roupas que eu tinha. E quando eu cheguei no primeiro dia de aula, todo produzido para assistir a aula, já fiquei lascado até hoje, né? Fui logo taxado de burguesinho. E depois que você pega a fama, meu filho, não tem como tirar, né? Isso é como prostituta, depois que pegou a fama, está atolado. Então, fui taxado de burguês, e até hoje, e eu posso até vos dizer, sem medo de errar, que até não sou. Né? No início da vida profissional, era vaidoso pelas exigências do trabalho, mas nunca fui muito apegado a isso, né? Nunca fui mauricinho. No entanto, a fama ficou, e aí, né, não tem quem tire. Mas é preciso que a gente compreenda que a riqueza, você pode até possuí-la. Se você a possui de forma digna, se você não se fecha nos bens materiais, não é? Mas se você utiliza aquilo que você possui para o bem dos irmãos, se você é capaz de abrir a mão, o coração, que católico a gente abre até o coração, né? Mas abrir a mão e abrir o bolso é meio difícil para nós católicos. Mas se você tem bens e coloca a serviço da comunidade, que Deus seja louvado. Mas não é o caso aqui. O profeta Amós está advertindo aqueles que possuem bens e colocam isso só para benefício próprio, não é? Como eu vos disse, a sociologia diz que empobrecidos são aqueles que tiveram os seus direitos, né, sonegados, desrespeitados. Porque o pobre, literalmente, tem casa, tem comida, tem educação de qualidade, tem assistência médica, não é? Mas o empobrecido é esses que nós conhecemos, que vive, né, pelas estradas da nossa cidade. Não precisa nem ir muito longe. Ontem eu fui fazer um batismo nas graças de manhã cedo, e ali você vê, né, meninos que não são velhos, devem ter 20 e poucos anos, 30 anos, deitado no chão, com droga, com fome. Enfim, é uma realidade deprimente que nós contemplamos no Brasil. Como posso então fechar os meus olhos? Como posso ser feliz com essa realidade? Lembro-me bem, quando eu era adolescente, eu recebi um disco. Naquele tempo, eram aqueles grandes long play, e tinha uma canção das missionárias do Jesus crucificado. Eu já vos disse em outras vezes, né, que diz assim: para mim a chuva do telhado é cantiga de ninar, mas para o pobre, meu irmão, a chuva entra no barraco e faz lama pelo chão. Então, quando eu ouço isso, né, ficou no meu inconsciente, às vezes até dormindo, de repente essa canção vem. E eu lembro que eu comecei a minha vida religiosa, como me taxaram de burguês, eu disse: eu vou mostrar que não sou. E eu comecei a minha vida religiosa ali numa favela que tem antes do Shopping Itacaruna, né? Antigamente tinha a Coab ali na esquina, né? Aquela era tudo uma favela terrível. E eu me lembro que 2 colegas foram também taxados, como eu, de burguesinho. Eu disse: olha, vamos mostrar a esse povo que não somos. E a gente meteu o pé na favela e foi trabalhar na favela. Mas era uma situação de muito sofrimento. A fome, casebres, não é? A água, nós não temos saneamento, a água correndo pela porta e o governo querendo expulsá-los. Nós trabalhamos 6 anos nessa favela, ainda hoje quando eu vou lá em uma festa, quando os encontro, porque a gente marcou colocando o nosso conhecimento, né, no sentido de erudição, conhecimento formal, já que nós detínhamos o poder do conhecimento e tínhamos uma situação privilegiada, por que não colocar isso em benefício daqueles que nada têm? Então é isso que Deus pede de nós,
que aqueles que possuem o conhecimento formal, aqueles que detêm riqueza, algum bem material, que nós não sejamos egoístas, que não nos fechemos, né, mas que sejamos capazes de abrir as mãos, o coração e de se colocar do lado daqueles que nada têm. Porque, querendo ou não se engane, nós temos um grande poder, mas temos poder quando somos organizados. Vocês viram a semana passada, o povo se mobilizou, não é, no Brasil, e imediatamente aquilo que tinha sido votado na calada da madrugada caiu por terra, né? Porque se a Câmara aprovou, o Senado não aprovou. Mas será que o Senado não aprovou porque o Senado é bonzinho? Não, o Senado não aprovou porque ficou com medo do povo que foi às ruas, não é? O irmão mesmo do prefeito daqui disse que votou no impulso. Eu nem sabia, mas eu vou entrar na justiça. Ora, claro que ele sabia, ninguém é bobo, não é? Então quem votou, votou consciente, mas o clamor do povo foi maior. E é isso que nós devemos fazer, usar a nossa força inteligível, a nossa capacidade de argumentação, reunir o povo em favor dos menos favorecidos. Então o profeta pede isso de nós, compromisso social. E, querendo ou não, a clientela da Jaqueira é uma clientela privilegiada, não é? Nós precisamos colocar o nosso conhecimento, a nossa fé, enfim, concentrar tudo isso para lutar por dias melhores. Não basta dar uma sopinha, não basta dar uma quentinha ao pobre, né? A barriga, ela grita quando a gente está com fome. Eu me lembro que eu tive um problema no intestino, eu tive brida, o intestino deu um nó, e eu fiquei sem poder comer, mesmo depois da cirurgia, bastante tempo. E quando eu passava na Agamenon Magalhães, que eu via muita gente caído e nas praças, antigamente eu dizia assim, pensava, né? Nem dizia, é um vagabundo, né? Cheirou cola. Não, fome dá sono, não é? Eu me lembro que quando eu tive esse problema, eu fiquei um bom período sem poder comer. Então eu corria para o quarto, porque se eu fosse para a cozinha vendo os outros comer, eu ficava no desespero, né? E ao mesmo tempo eu não queria outra coisa, eu queria cama. Não era preguiça, era fome, a fome dá sono, né? Então quando a gente vê esses pobres na rua, que muitas vezes a gente diz assim, está embriagado, está drogado, pode até estar embriagado, pode estar até drogado, mas normalmente, a maioria das vezes, está com fome. E só quem passou fome sabe como é terrível, né? Eu mesmo, quando termina aqui no domingo, eu saio correndo para casa, e minha barriga tem hora, é 12 horas, né? Desde que eu entrei no seminário e entrei no exército, a comida é pontualmente às 12 horas. Eu saio que eu não vejo ninguém na minha frente, porque a barriga é assim, né? O estômago fala mais alto. Então não vamos pensar que o pobre que está dormindo na rua, ele está com preguiça, é um vagabundo. Pensa sempre assim, o pão que sobrou na minha mesa, que às vezes eu joguei fora, poderia estar enchendo a barriga desses pobres. Eu dizia sempre no quartel não tem comida de qualidade, não pense que vai encontrar filé. Às vezes até caía, porque eu almoçava com o general, mas a comida normal é a mais simples, né? E eu dizia aos soldados, coma tudo que você tem direito, mas não cometa o pecado de jogar a comida fora, não é? É um absurdo a gente jogar a comida fora quando tantos não a têm. Então pensa sempre assim, quando você estiver na sua mesa com aquele belo prato, pensa em tantos que não têm esse direito, não é? Então é isso que o profeta Amós pede de nós, compromisso social. A segunda leitura, o apóstolo Paulo está preocupado com Timóteo. Timóteo é um jovem, e vocês sabem que a juventude age por impulso, não é? Nós que já fomos jovens sabemos quantas besteiras talvez tenhamos cometido no impulso. Hoje não, quando a maturidade vem, a gente sabe silenciar, a gente sabe calar, a gente sabe perceber a hora certa de falar, mas o jovem é impulsivo e se deixa levar, não é, pelo pecado.
cegado pelos prazeres do mundo, e Paulo com uma preocupação exacerbada com Timóteo, para que Timóteo não se perdesse. Então Paulo lembra a consagração. Você, Timóteo, que foi consagrado, que entregou a sua vida, não é? Não se perca, busque o caminho do bem, busque as virtudes, busque os valores morais, não é? E ele então mostra claramente o perigo de se perverter ao longo da caminhada. Mas isso não é só para Timóteo, não. Nós fomos batizados. Aí você vai dizer: eu fui batizado pequenino, mas depois você fez a sua crisma já com total tino da sua consciência, com o uso da sua razão, e nós prometemos a Deus que iríamos segui-lo e gostaríamos de servi-lo ao longo da vida. Então penso que nós cristãos devemos sempre estar antenados para não se contaminar, porque olha, não pensa assim que Satanás, quando a gente fala em Satanás, a gente lembra daquela figura folclórica, né, de chifre e rabinho. Não, Satanás é lindo, é educado, ele seduz a gente, porque Satanás vem sempre na nossa vida através de pessoas amigas, de pessoas bem perto de nós. Se você imagina Satanás feio, miserável, de chifre e rabo, ele ia conseguir alguma coisa? Não, Satanás é astuto, não é? É bastante inteligente. Então ele vem sempre na nossa vida através de pessoas amigas, que não sabem nem que estão sendo utilizadas pela força do mal, mas é assim. Então a força do mal, ela tenta nos seduzir, nos afastar do caminho do bem. Então é necessário pedir sempre ao Espírito Santo o dom de sabedoria, para a gente ter o discernimento de perceber qual a força que está atuando. Por exemplo, esses dias nós vamos celebrar no dia 1 Santa Teresinha. Teresinha, jovem, mas tinha um discernimento extraordinário. Ela optou pelas coisas de Deus e ela buscou se santificar pelas pequenas coisas, não é? Então por isso que ela disse: eu farei chover uma chuva de bênçãos, de rosas sobre a face da terra, porque ela procurou as coisas mais simples. Eu não esqueço nunca, hoje eu sou até mole, mas na juventude eu era muito impulsivo. Tem uma situação na vida de Santa Teresinha que diz que elas estavam assim na lavandaria do convento, cada uma lavando o seu hábito, né? E tinha uma freira miserável que tinha inveja de Teresinha e jogava água assim, e as gotículas molhava totalmente Teresinha. Eu, se fosse comigo, eu mandava logo para o quinto dos infernos, mas Teresinha não. Quando as águas batiam, as gotículas batiam nela, ela dizia que eram verdadeiras pérolas, verdadeiro tesouro. Veja que alma elevada, não é? Então só uma alma elevada é capaz de fazer uma leitura diferente da situação. Por exemplo, uma das coisas que acontece tanto nas nossas ruas aqui, né, no trânsito, às vezes passa alguém, te tranca tudinho, e às vezes uma situação gera uma desgraça, uma morte e tudinho. Então é preciso que a gente aprenda a contar até 10. Santa Teresinha, eu acho que ela não contou até 10 não, ela contava até 100, e ela se santificou de uma forma muito bela. Assim também se santificou Francisco, né? Que a gente vai comemorar no final de semana, no dia 4. Então, um homem rico, nasceu num berço onde o pai era comerciante e tinha posses, mas ele percebeu que a riqueza, ela é bom porque pode suprir as nossas necessidades, mas ela não deve nunca nos escravizar. Então Francisco, ele tem uma beleza imensa quando ele tira a roupa em praça pública e diz ao pai: toma aqui os teus bens, a partir de agora eu sou simplesmente Francisco, e sai nu, porque para ele as coisas materiais não tinham sentido. Então eu penso que esse mês de outubro nós vamos ter santos que vão dar a nós exemplos extraordinários se queremos buscar a santidade, né? Então vamos ter um Francisco, vamos ter uma Teresinha, tivemos ontem, né, São Miguel. Se você pensa que, né, o diabinho está te tentando, clama imediatamente São Miguel. São Miguel é um arcanjo protetor contra as forças do mal, né? Se você percebe que o mal está querendo te atingir, chama Miguel, que ele venha com toda a milícia celeste, com a sua espada de justiça, e afaste o mal da minha, da tua vida, da nossa vida, não é?
Então, ensinamentos nós temos extraordinário para o nosso crescimento, a nossa santificação. O Evangelho, nós vamos ver dois personagens muito conhecidos nossos. Vamos ver Lázaro e vamos ver o rico. Ora, o rico vivia de festas, de jantares, de badalação, e o pobre Lázaro na porta, coitado, da casa do rico, só sentindo o cheirinho gostoso da comida, e para ele não caía nem as migalhas, né? E ainda os cachorros vinham lamber as suas feridas. Mas todos nós passamos, não é? Nós não vamos ficar aqui para sempre. Todos que chegamos aqui temos um dia para nascer, um dia para morrer. Somos peregrinos para a pátria celeste. E o ditado popular diz que caixão não tem gaveta, não é? Então o rico usufruiu de tudo e o pobre Lázaro lá numa situação de indigência. Chegou o momento da partida, Lázaro foi para perto de Abraão. Foi desfrutar das bênçãos e das graças de Deus. Será que o Evangelho está querendo aqui santificar a pobreza? Não! O Evangelho está querendo nos mostrar que o pobre, coitado, não tinha nada e clamava aos céus misericórdia. E esse, no amanhã, foi para perto de Abraão, para perto de Deus. No entanto, o rico foi para os grandes tormentos, né? Estava usufruindo do bem que ele deixou de fazer. Porque quando a gente faz o bem, a gente às vezes pensa assim: eu sou tão bonzinho, eu só faço o bem. Não, quando você faz o bem, não é porque você é bonzinho, não, é porque você está pensando em você. Eu, pelo menos, eu não quero fazer o mal a ninguém, porque se eu fizer o mal ao outro, o mal que eu faço ao outro é mal para mim, não é? Então é preciso que a gente acredite nisso. Todo o bem que eu faço, todo gesto de amor, quando eu abro as minhas mãos, quando eu abro o meu coração, quando eu abro o meu ser para o irmão que sofre, eu estou juntando tesouros no céu, tesouros que o ladrão não rouba, traz o ferrugem, não são capazes de destruir. Portanto, não deixe para amanhã. Amanhã talvez já seja tarde. E não tem como, né? Aqui Abraão deixou bem claro, não tem como mandar mensageiros para lá, porque se eles não viram os profetas, não viram o Filho de Deus, vão ouvir o mensageiro que eu vou mandar? Não. Então é tempo de despertar, é tempo de abrir os olhos, é tempo de buscar a Deus, não é? Busca o teu primeiro amor, renova o teu primeiro amor, entrega a tua vida ao primeiro amor, que ele seja a alegria dos nossos olhos, que os nossos olhos possam contemplá-lo, que o nosso coração possa ficar impregnado, que nós tenhamos o cheiro de Deus, não é? Tem uma canção religiosa, é nova agora, do povo que diz assim: eu quero exalar o teu cheiro, não é? É lindo, não é? Qual é o cheiro que você está aí, não é? De enxofre, do encardido? Ou você está exalando o cheiro de Deus, não é? Que deixa todos nós inebriados pelo poder do Espírito Santo. Então eu penso que esse mês de outubro, que é um mês missionário, veja como a igreja é sábia. Em agosto ela despertou para que cada um compreendesse que era vocacionado. No mês de setembro ela nos alimenta com a palavra de Deus, né? Que vai matar a nossa fome e nossa sede de justiça. E agora em outubro ela nos envia a igreja em saída, a igreja indo ao encontro dos empobrecidos. Hoje de manhã, às 5 horas, quando me acordei, depois de meditar a palavra, eu abri o Instagram e tinha lá um comentário de Dom Odilo, bispo de São Paulo, cardeal, e ele dizia que o número de católicos tem diminuído, que está surgindo um grande número de indiferentes, né? Veja, o número de católicos diminuindo, o número de indiferentes, e nós, o que fazemos, né? Eu não me preocupo tanto pelos que saíram, porque eu penso que quem saiu porque na verdade não era de nada, né? Porque quem tem alguma coisa, né, pelo menos um pouquinho da fé católica, não vai pular de galho em galho. Não somos macacos, né? Vamos ficar aqui, vamos aprofundar a nossa fé. Se tem defeito, claro que tem. Eu posso te dizer que eu não conheço. Olha, eu antes de entrar no seminário, eu namorei uma menina espírita e eu frequentei durante um bom tempo o espiritismo.
Depois, o meu melhor amigo na faculdade era um pastor. E depois eu entrei no seminário. Eu fui aos 3. Fui ao centro espírita, fui à igreja evangélica várias vezes e terminei na minha. Não sabe por quê? Porque eu compreendi que não há lugar perfeito. Papai dizia, meu pai era espírita, não sei como é que você entrou numa coisa tão suja como é a igreja católica. Olha a história da igreja católica. Eu disse, aonde tiver homem vai ter pecado, não é verdade? Mas eu não entrei na igreja católica por padre fulano nem por Beltrano. Quem me seduziu foi o Senhor Jesus, e nos braços dele eu quero morrer. Então é a ele que você vai buscar. Se você procurar perfeição, não, claro que não. A semana passada alguém me dizia, meu filho agora está na igreja episcopal, não é? E disse que lá é muito bem recebido. Claro que é, gente. Todas as minorias, elas são mais organizadas. Então, se você chegar lá na igreja, você vai ser bem recebido na porta, não é? Você é uma paparicada danada, não é? É uma clientela também privilegiada, está numa área nobre, a igreja episcopal em Recife, né? Aliás, é a igreja dos descasados, porque todo mundo que casou e se separou na igreja católica, correu para lá para casar de novo. Então, mas não vou dizer que é ruim não. Se você está perdido, vá para lá, pelo amor de Deus. Eu prefiro você lá do que sem nada, né? Mas a gente precisa despertar que nós católicos deveríamos ser mais missionários, deveria ter mais ardor. E quando você aprofundar a sua fé, você vai ficar seduzido por Jesus. Tem um canto que eu pedi que cantasse na minha ordenação: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, e foi tua a vitória. É assim, a vitória é dele. Quando a gente quer se entregar, a gente sente o amor de Deus de uma forma extraordinária em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Santa Teresinha faça recair sobre nós chuva de bênçãos, de flores, e que o nosso coração possa amar tanto a Deus como ela amou. Amém. Renovemos a nossa fé. Que Deus seja louvado. Renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, não é a alegria da Espírito dos homens, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs caríssimos, invoquemos o Senhor Jesus Cristo, que ama todos os homens e mulheres e a todos chama à felicidade eterna, dizendo confiantes: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelo nosso bispo, dado por Deus à sua igreja, pelos presbíteros ao serviço do Evangelho e pelos diáconos, servidores da caridade, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelos homens e mulheres com responsabilidades mundiais, pelos que tomam a defesa dos mais pobres e pelos profetas que Deus nos envia, oremos ao Senhor. Pelos que são humilhados como Lázaro, pelos que são atormentados como um rico e pelos que seguem a Cristo, luz do mundo, oremos ao Senhor. Pelos imigrantes em busca de trabalho, por todos os excluídos deste mundo e por aqueles que foram vítimas de acidentes, oremos ao Senhor. Pelos professores e alunos de todas as escolas, pelos que vão encerrar a etapa de estudos e pelos que já se formaram, mas estão desempregados, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por nós próprios que escutamos Jesus Cristo,
pelos que guardam no coração a sua mensagem e por aqueles que depressa a vão esquecer, oremos ao Senhor. Cristo ouviu-nos, Cristo atendeu-nos. Pelos dizimistas, para que, deixando-se verdadeiramente interpelar pela palavra de Deus, tornem-se cada vez mais sensível ao próximo que sofre, oremos ao Senhor. Cristo ouviu-nos, Cristo atendeu-nos. É hora de exercitar a fé. Com confiança, feche os olhos, peça a Deus aquilo que mais você está querendo. Acredite que Deus vai fazer. Acolhei, ó Deus amado, as nossas preces. Atendei-nos, que seja feita a tua vontade. Tudo isso te pedimos em nome do teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos colocar agora no altar pão e vinho, a nossa vida. Tudo isso vai ser uma oferta agradável aos céus. Canto do ofertório. Os dons que trago aqui são o que fiz e o que vivi. O pão que ofertarei, pouco depois comungarei. Assim, tudo que é meu, sinto também que é de Deus. Esforços, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz desse dia. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Jesus quis nos chamar para seguir e ajudar. E aqui nos vai dizer como servir e oferecer. Deus põe nas minhas mãos para eu partir com meus irmãos. Esforços, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz desse dia. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Os dons que trago aqui são o que fiz e o que vivi. O pão que ofertarei, pouco depois comungarei. Assim, tudo que é meu, sinto também que é de Deus. Esforços, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz desse dia. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Esforços, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz desse dia. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, Deus de misericórdia, que vos agrade essa nossa oblação e que ela nos abra a fonte de toda bênção, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação.
Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graça, sempre em todo lugar, Pai de misericórdia, Deus fiel, pois nos destes vosso Filho Jesus Cristo como Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia para com os pequenos e pobres, doentes e pecadores, e se fez próximo dos aflitos e oprimidos. Por sua palavra e ação, anunciou ao mundo que sois Pai, e cuidai de todos os vossos filhos e filhas. Por isso, com todos os anjos, arcanjos, nós vos louvamos, bendizemos, proclamamos o hino de vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, nosso Bispo Paulo, seus auxiliares, os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos que partiram dessa vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com muito amor e confiança, rezemos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo, vosso sangue que vou receber, não se torne causa de juízo nem de condenação, mas, por vossa bondade, seja sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados a ser, eis o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Eu diria a você: eu assumo o seu pecado. Não deixe de vir comungar, não. Eu pergunto a você: você vai para uma festa? Imagine, eu quando vou, do jeito que eu sou guloso, uma bandeja cheia de brigadeiro. Você vai dizer: não, eu não quero não? Eu encho logo a mão, né? Então como é que você vem para uma festa, o banquete do Senhor, e você fica pensando assim: não, eu não vou comungar, eu estou em pecado? Comungue, pelo amor de Deus. Porque se for comungar só quando estiver santo, você não vai comungar nunca, nem eu vou celebrar, não é? Nós comungamos não porque somos santos, mas porque Deus é misericordioso. Você não pediu perdão no início da missa? Não pediu? Então venha. Olha, eu não esqueço nunca, quando eu fui padre no Paraná, um velhinho se aproximou de mim, dia de sábado. Eu normalmente só atendia casais, porque eram muitos casamentos. E o velhinho pediu para se aconselhar e disse assim, na confissão, botou para chorar. E ele dizia: minha velha, e eu não entendi o que a velha tem a ver com ele, né? Ai, padre, olha, eu não comungo porque eu estou com a minha velha há 40 e tantos anos. O meu desejo era comungar, mas eu não sou casado. Eu disse: meu filho, se você entrar na fila, tenha certeza que eu não vou negar, não é? Porque Deus é misericórdia. Não deixe para amanhã. O velhinho veio na missa das 7, recebeu Jesus, chorou que nem um bezerro desmamado, e às 3 horas da madrugada ele morreu. Tinha eu o direito de negar Jesus? Venha, participe, né? Peça: Jesus, olha, eu não sou digno, mas pela tua infinita bondade, eu quero que você esteja presente no meu coração. Eu tenho certeza, se você for ao encontro dele, você vai voltar para casa hoje diferente. Vai ao encontro do teu Deus e sinta o poder extraordinário desse Deus que nos ama, não porque somos santos, mas porque ele é misericórdia. Para partir,
sede busca nova palavra, Jesus tem pena, reparte o pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Na Páscoa nova da nova lei, quando amou-nos até o fim, partiu o pão, disse: isto é meu corpo, por vós doado, tomai e comei. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão. Se neste pão, nesta comunhão, Jesus por nós dá a própria vida, vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão. O pão da vida, a comunhão, que une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Onde houver fome, reparte o pão, e tuas trevas hão de ser luz. Encontrarás Cristo no irmão, serás bendito do eterno Pai. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Não é feliz quem não sabe dar, quem não aprende a lição do altar, de abrir a mão e o coração para doar-se no próprio dar. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Abre, Senhor, estas minhas mãos para guardar-te. Abre minha alma, meu coração, para doar-me no eterno dom. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, com sede busca nova palavra, Jesus tem pena, reparte o pão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir
repartir, repartir o pão e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Ouça
desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Fazei, Senhor, que esse sacramento celeste renove inteiramente a nossa vida, para que, anunciando a morte de Cristo, possamos participar da sua herança gloriosa, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Avisos à comunidade, eu gostaria de agradecer antes a vocês, o vigário de vocês volta amanhã, Padre Luciano. Foi muito bom encontrar vocês nesses 2 finais de semana. Até o próximo encontro, quarta-feira, dia de Santa Teresinha. Eu estarei celebrando às 4 horas, 16 horas, lá na Baixa Verde, ali no DEF, ao lado do Mores, né? Quarta-feira, dia de Santa Teresinha. Terá a missa das 4, 16 comigo, e a missa das 7 horas com o Padre César, o encerramento da festa. Se você puder, estiver livre, será uma alegria encontrar você lá na capela. Avisos da comunidade. No dia 25 de 10, teremos a corrida e caminhada dos 155 anos de Graças, saindo do Parque das Graças com um percurso de 2, 5 e 10 quilômetros. Todo o valor arrecadado será revertido para a revitalização da Igreja Matriz, inscrições com a Pastoral do Dízimo na Secretaria e pelo Instagram da paróquia. Contribua com a pintura interna e acústica e elétrica da Matriz, sendo padrinho da campanha dos 155 anos de Graças. Carnês disponível com a Pastoral do Dízimo ou na Secretaria Paroquial. Estamos com 250 famílias assistidas pela Pastoral Social todos os meses. Nossa gratidão a todos que colaboram. Deus os abençoe. Iniciaremos o 2º módulo da Escola da Fé sobre a Santíssima Trindade com o Padre Fábio Potiguar nos dias 14, 21 e 28 de outubro às 19h30. Inscrições na Secretaria e no Instagram da paróquia. Agora, como todo final de mês, a gente faz o sorteio de Bíblias para os dizimistas. O primeiro sorteado é Ana Carla Melo Gomes Pereira. Está presente. O segundo é Rosiane Pinto Moreira. Também não está presente. Esses nomes que foram citados, pode procurar na secretaria que a Bíblia sorteada vai estar lá. A capelinha, quem quiser levar para ficar com ela durante 8 dias em casa, pode procurar aqui que a gente na sacristia. Oração. A expressão ser dizimista é ver o irmão com os olhos do Senhor. Sugere que, além de ser uma contribuição para a comunidade religiosa, o ato de dar o dízimo
deve vir acompanhado de uma postura de amor, cuidado e generosidade para com os outros, refletindo a visão e os valores divinos em relação ao próximo. O dizimista é convidado a enxergar a realidade dos irmãos com a mesma compaixão e desejo de solução que Deus teria, estendendo ajuda e atenção às suas necessidades. Significa ter um olhar compassivo que busca aliviar o sofrimento do irmão e transformar suas dificuldades em alegria. Seja dizimista em nossa paróquia e faça parte deste grande projeto de amor. Procure a pastoral do dízimo após a celebração. Seja dizimista e padrinho dos 155 anos de graças. Oração do dizimista. Recebei, Senhor, a minha oferta. Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é um auxílio, porque não precisais dele. Não é um auxílio, porque não precisais dele. Também não é o que me sobra que vos ofereço. Também não é o que me sobra que vos ofereço. Esta oferta representa a minha gratidão. Esta oferta representa a minha gratidão. Pois o que eu tenho, eu recebi de vós. Amém. Pois o que eu tenho, eu recebi de vós. Amém. Não esqueça os biscoitinhos dos meninos, eles estão lá fora vendendo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos muita paz, um bom domingo, um bom início de semana. Obrigado pela sua presença e a graça de Deus permaneça no nosso coração. Até o próximo encontro. Graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens sem conhecer se vão, não negues nunca a tua mão a quem te encontrar. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se parecer tua vida e no teu caminhar, lembra que abres caminho, outros te seguirão. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.